Como é que os jovens estão a lidar com esta pandemia? Quais são as maiores dificuldades que enfrentam? A Solcef, com o apoio do IPDJ, Instituto Português de Desportos e Juventude, percorreu o mundo lusófono para ouvir vários depoimentos de pessoas no terreno, visando compreender a nova normalidade ou anormalidade. Que atividades sociais, podíamos dizer assim, são desenvolvidas pelos Jovens Sem Fronteiras, mas particularmente as atividades que vocês podiam fazer antes da Covid-19. Antes da Covid. Fazemos recolhas de alimentos, de roupa, que depois levamos a instituições, nomeadamente perto da nossa diocese. Para além do nível, se calhar, paroquial, também temos a nível geral de Jovens Sem Fronteiras, que é o nível nacional, que é como nós começamos a chamar. Em que aí temos muitas atividades de comunhão entre jovens, fazemos encontros a nível das regiões, como eu falei, fazemos encontros a nível nacional, e temos assim o nosso forte missionário. Dentro dessas atividades missionárias temos 3 atividades, que é o Intrarail, que um grupo parte assim por uma linha de comboio e parem-se em algumas paróquias durante uma semana, em que fazemos animação, estamos com os idosos, estamos com as crianças, com os jovens. Depois temos também a Semana Missionária, que é um bocadinho do Interrail, só que dentro apenas de uma paróquia. E depois temos assim a atividade de maior duração, que é a Ponte, em que nos inscrevemos e partimos para uma PALOP, ou então também para o Brasil. Que estratégias concretas, assim em termos de direção e de orientação mais prática, foram tomadas para que as atividades desenvolvidas pelos Jovens Sem Fronteiras não ficassem assim amortecidas? Então, uma das coisas concretas que esta coordenação nacional, as coordenações regionais tentaram fazer foi estar o mais próximo possível dos grupos, não é? Porque se a gente não aparece, se a gente não diz, se a gente não comunica, é quase como se não existisse. Então, uma das coisas que se calhar em contexto do nosso país é algo, pronto, que facilita imenso, foi sobretudo a existência da internet. Se calhar nós conseguimos fazer a interação de jovens mais fácil entre todos os pontos do país. Foi uma coisa que me surpreendeu, porque bastantes dos grupos começaram a fazer atividades depois, em vez de ser ligadas para a diocese e para a paróquia em si, foi aberta para toda a gente, porque toda a gente pode participar a nível de casa. E depois também tem o outro lado, que se calhar não é tão bom, que foi grupos que já não conseguiram lidar tão bem com esta situação. Ok, estamos em casa, não dá para reunir, meio que puseram este grupo de lado, ou esta vida assim espiritual e missionária de lado, porque se não podem sair de casa, não podem fazer missão. O que não é bem assim, não é? Mas nem todos conseguem ver esta pandemia de uma forma igual, não é? Mas, no entanto, houve algumas atividades que foram feitas, inclusive concertos que foram feitos na internet. Que dificuldades, assim, se calhar a salientar 1, 2, 3 mais concretas, é que, a seu ver, os jovens tiveram de enfrentar para que mantivessem esse equilíbrio entre a força de vontade de querer fazer e uma certa angústia, né, dada pela própria pandemia que os impedia de fazer mais, né? Que dificuldades que os jovens terão a enfrentar? Se calhar um desafio é esse mesmo, né? Esta tensão, este espírito muito jovem que leva a que as pessoas habitualmente estivessem na rua, estivessem com os amigos, estivessem na escola, na universidade, no trabalho, onde quer que fosse, e muitas vezes ter que ficar em casa. Então esse foi o primeiro grande desafio. Talvez a outra dificuldade foi mesmo aquilo que são os meios de comunicação que, graças a Deus, nós temos, mas aqui também nós percebemos que houve um boom assim, de atividades que foram feitas a nível da internet, mas que
acabaram mostrando algum desnível económico ou social que existe também no nosso país. Não é? Embora as coisas se calhar possam ser muito mais equilibradas, mas a gente percebeu de contextos onde as pessoas não tinham tão facilmente acesso à internet, não tinham tão facilmente aparelhos que permitissem estar muito mais conectados com todos os outros jovens, e isso também se percebeu, não é? Se tem assim alguma escola, algum trabalho de apoio a comunidades ou alguma coisa assim, e que implique de certa maneira os jovens, que trabalhos são desenvolvidos pela missão, assim, sobretudo trabalhos sociais ou mesmo pastorais nesse sentido. Pronto, na paróquia Nossa Senhora da Ajuda, eu sou aqui como pároco desde o início. E é uma paróquia muito grande. As atividades pastorais social que temos é a pastoral da juventude, centro de saúde, clínica dentária e também jardim infantil. Com essa questão da pandemia, da Covid-19, como é que passou a ser o trabalho com as crianças? Os trabalhos pararam? Como é que se adaptaram a essa pandemia em relação ao trabalho? O governo mandou parar tudo. As igrejas fecharam, as escolas e também os jardins infantis. E ficamos assim parado mesmo. Não havia nada e não há nada. A única atividade que conseguimos realizar é a sensibilização no bairro ou na cidade, e pedimos apoio dos jovens. E também a distribuição dos gêneros, de máscaras, para que a gente possa lutar contra esta pandemia. Como é que os jovens ali estão servidos em termos de internet? Houve a possibilidade de algum trabalho assim via internet, via Facebook, WhatsApp ou alguma dessas redes sociais que permitisse o teletrabalho como nova normalidade imposta pela pandemia? Pronto, para algumas escolas que eu conheço, há essa forma de trabalho, mas para as crianças isso não pode ser, não pode dar. Então, por isso, no meu nível, não podemos continuar as aulas. Eu sou a irmã Lucinete, estou aqui na missão de Campoguel há um ano, juntamente com a irmã Ana Lúcia. Então, aqui realizamos várias atividades. Nos trabalhos sociais, nós temos fortemente a nossa escola, que tem por nome Centro Educacional Irmã Valdelícia. Nós temos o trabalho o dia todo, porque temos aulas de para amanhã, com de tarde. Né? Nós trabalhamos com crianças do pré até o 9º ano. Né? Nós acolhemos a todos. O nosso trabalho é um trabalho de inclusão, né? Independente se a criança tem alguma necessidade especial, ou qual religião, ou qual grupo étnico que ela pertença. Estamos aqui para todos, para servir a todos. No âmbito da pandemia, ficamos restritos a várias atividades, só com as nossas celebrações aqui internas, mesmo dentro da nossa comunidade, sem acesso ao público, sem a participação das pessoas da comunidade, que conseguimos realizar. Estamos a realizar, durante este tempo de pandemia, distribuição de máscaras, sensibilizações nas famílias, juntamente com os jovens, e o apoio da Caritas. No âmbito escolar, conseguimos levar, juntamente com os professores, atividades na casa dos alunos, para que, mesmo em tempo de pandemia, eles possam sentir que a escola está preocupada com eles, está junto com eles. Então foram preparadas várias atividades para que eles pudessem, possam, nesse tempo também, estar estudando, mesmo sem poder vir à escola, mas sentir que a escola vai até eles, está junto com eles.
que era, o que vocês faziam, ou quais são Sim. as áreas sociais de atuação ali? E se houver alguma que se volte particularmente para os jovens com algum realce? Sim, então nós, como eu disse, estávamos no jardim de infância, mas pronto, aí são crianças, todas as manhãs seguiam com eles a ajudar as animadoras missionárias. Depois, entretanto, abrimos aulas de inglês, em que a maior parte dos alunos são jovens, tem crianças, jovens e adultos, mas a grande maioria são jovens, aqui na paróquia. E depois, entretanto, também começámos a dar apoio no Centro de Capacitação e Formação dos órgãos. Eles têm um curso de atendimento ao público, que é mais relacionado com a nossa área, porque somos licenciados em gestão hoteleira, então tivemos a dar apoio nesse centro. Entre outras disciplinas, também lecionamos inglês, e todos os alunos são jovens de várias partes da Ilha de Santiago, não só dos órgãos, mas dos outros concelhos. Para além disso, a nível pastoral, tivemos com cerca de 200 jovens a fazer com eles a caminhada para o Crisma. Declarou o estado de emergência a meio de março, mais ou menos. Provavelmente foi dos primeiros países a declarar o estado de emergência muito antes de haver um número significativo de casos. Havia, na altura, nem meia dúzia de casos havia, acho eu, em toda a ilha, em todo o arquipélago, digo, e foi dos primeiros então a declarar o estado de emergência a meio de março. E ficámos cerca de 2 meses em estado de emergência, em que tudo estava encerrado, só mesmo as atividades principais. Ou seja, o comércio todo fechou, só mesmo supermercados abertos, hospitais. Então, em termos das nossas atividades, nestes meses que tivemos confinados, claro que tentámos preparar o que seria o futuro das nossas atividades, e quando realmente pudemos retomar, por exemplo, em junho, meio de junho, retomamos as nossas aulas de inglês aqui na paróquia, e começamos então a dar aulas ao ar livre, que também era o recomendado pela Direção-Geral de Saúde, para não ter reuniões em sítios fechados, etc. E claro, com todas as medidas de distanciamento. Nós preparávamos basicamente a sala com cadeiras, não pusemos mesas para evitar o toque com as pessoas e tudo mais, e também não tínhamos mesas suficientes individuais para todos os alunos. Por exemplo, no centro de formação, onde nós estamos aulas também, eles fizeram algumas obras, dividiram as turmas também, conseguiram pedir, o centro basicamente tem uma escola primária ao lado, então tiveram acesso a essas salas de aula, assim conseguiram dividir as turmas e ter esse distanciamento social, máscaras e tudo mais, álcool gel, tudo desinfetado, que também foi importante para nós para conseguirmos acabar essas aulas do curso de atendimento ao público. A nível de projetos que foram implementados, até do governo, por exemplo, todos os alunos tiveram aulas de telescola, ou seja, tinham na televisão e também na rádio. Nem todos os alunos têm televisão em casa, então as aulas davam na rádio também. Foi um dos projetos que aconteceu e acabou agora recentemente. Mês passado. Esta questão da telescola, portanto, entre alunos do primeiro ao 12º ano, aqueles alunos que estavam já na faculdade, esses sim tiveram aulas online, que penso que entretanto também irão começar novamente presenciais. Da nossa experiência, nós constatamos que quando conseguimos reabrir, por exemplo, as nossas aulas de inglês, todos os alunos estavam realmente muito, muito motivados, embora alguns tivessem, claro, um bocadinho de receio, não é? Por juntar assim a um grupo um bocadinho maior. Nós éramos cerca de 15, 20 em cada aula. Nesta altura é sempre um bocadinho complicado, mas notamos neles e principalmente os mais jovens, que necessitavam que alguma coisa voltasse a ser um bocadinho como era antes. Ali em Cabo Verde, muito particularmente na comunidade que o padre assiste, foi possível os jovens, por exemplo, utilizarem as redes sociais e outras plataformas digitais para os seus trabalhos, para a realização das suas atividades? Foi possível, sim. Foi possível. Muitos terminaram as aulas dessa maneira, com a transmissão e participação via Zoom, online. Foi interessante, até que alguns acham que mesmo depois da pandemia
essa maneira de fazer poder-se continuar, mesmo depois da pandemia, porque tem vantagens, né? A dificuldade é alguns sítios da nossa paróquia, por serem assim isolados, não têm rede, né, da internet. Mas são poucos os sítios que têm essa dificuldade. Eu sou o Alberto Chindemba, sou angolano, evidentemente dos missionários do Espírito Santo, e estou a trabalhar em Moçambique há 24 anos e na comunidade de Nampula há 13 anos. Queríamos compreender um bocadinho que atividades sociais ligadas um bocadinho a esta dinâmica pastoral são desenvolvidas pela missão ali, pela comunidade. Portanto, no cômputo geral, nós dedicamos-nos à educação, ao ensino primário e secundário, jardim da infância, cursos de informática e também na questão de corte e costura. Este é o nosso pacote, diríamos assim, a nível social, da nossa ação social. Como é que essas atividades, quer a escola, quer o jardim de infância, quer os cursos que são realizados de tempos em tempos ali na missão de informática ou de corte e costura, foram afetados pela pandemia? Exatamente. Pois, com o decreto presidencial, diríamos assim, do mês de março, onde nós entramos num estado de emergência, diríamos, tudo parou. Tudo parou. Portanto, tudo que é aglomeração de gente, isso tudo ficou tudo parado. Inclusivamente, a própria autoridade, sobretudo a polícia, estava muito em cima e muito atento a corrigir e a tentar sensibilizar as pessoas para ficarem em casa. Então, o que isso aconteceu? A escola fechou. Simplesmente aquilo que nós fazíamos é fazer o que nós chamamos de fichas de trabalho para os alunos. Portanto, elaborávamos algumas fichas de trabalho, enviávamos as fichas através do WhatsApp, das redes sociais, ou então também fazíamos fotocópias dos trabalhos e só os encarregados é que deveriam, tanto os pais, os adultos, é que deviam vir à escola, na secretaria da escola, levantar os trabalhos elaborados pelos professores. Como é que o padre analisa o próprio comportamento dos jovens em época de pandemia, a sua relação entre si, ou seja, a relação entre eles mesmos, como tem sido? Bom, entre os jovens, uma vez confinados, digamos assim, eles comunicam-se bastante, mas uma nota de realce neste comportamento dos jovens. Muitos jovens, não lhe digo a percentagem, mas há certo ceticismo em relação ao Covid-19. Então, da nossa parte, como missionários, a insistência foi sempre convidar os jovens a obedecer às orientações do Ministério da Saúde, porque o perigo era real. O que queríamos compreender é os jovens e adolescentes ali dos lares e não só, que fazem parte dali da comunidade, mesmo aqueles que vocês acompanham lá no grupo, né, dos que se preparam para o casamento, que ainda estudam ou trabalham, tiveram a possibilidade de teletrabalhos, como noutros lugares, a internet ali é estável e permitiu que as pessoas continuassem, por exemplo, as suas aulas via internet? Então, aqui a nossa realidade é mesmo muito diferente do que se vive, se calhar, aí na Europa, não é? Esta possibilidade do apoio e de ter as aulas, como estás a falar, via internet, estes apoios aqui, isso não é possível. Pronto, aquilo que nós tentamos reorganizar e readaptar face a esta nova situação da pandemia, não é? Do Covid, foi a biblioteca,
conseguimos manter o serviço de cópias, porque, entretanto, a escola aqui, secundária, enviou alguns trabalhos para os alunos, então eles tinham que estar a vir à escola buscar essas cópias, esses trabalhos que tinham que fazer em casa, e na biblioteca nós conseguimos fotocopiar esses trabalhos, então temos à disposição o serviço de cópias para os estudantes. Sim, ao nível do trabalho que fazíamos, do trabalho habitual, esta foi talvez a única adaptação que conseguimos fazer. Depois surgiram outros trabalhos, não é? Pronto, no início nós começamos com a restante equipa missionária a fazer máscaras com capelanas, não é? Com tecidos daqui. Também numa fase inicial do estado de emergência houve alguns pequenos encontros com os anciãos das comunidades para a sensibilização destas regras, destas medidas de higiene e prevenção. Aqui não há álcool gel, portanto, a indicação que vamos dando, e muitas pessoas não têm acesso a sabão, não é? Não têm possibilidade de comprar sabão, portanto, é o recorrer à cinza para a lavagem das mãos e, pronto, aquelas medidas básicas que aí também têm, não é? Que em qualquer lugar do mundo neste momento estão a ter, mas sempre adaptadas às condições que temos. Então agora tô aqui no Brasil, pisando os becos e vielas, né, dos nossos quimbos, como a gente fala, né, das nossas favelas, das nossas quebradas, com o povo, né? Quais são as adaptações que foram feitas e quais são as possibilidades que tiveram de pelo menos continuar os trabalhos que eram desenvolvidos? Algum desses projetos, por exemplo, funcionou no sistema de teletrabalho, com a ajuda da internet, ou ficou mesmo tudo parado? A creche, como ela é conveniada com a prefeitura, aí as educadoras, eles têm uma plataforma, né, que entra em contato com as crianças, assim. Mas, ao mesmo tempo, isso fora da favela funciona bem, né? Mas dentro da nossa favela tem muitas mães que não têm, né? A internet não é lá muita coisa. Às vezes não acorda na hora, né, para que a professora tá disponibilizando, né, as aulas. Às vezes a própria casa não tem estrutura, né, para reunir a criança, porque ou é pequena, ou é abafada, ou é muito barulho, sabe? Digamos que a creche fora da favela continuou com uma rotina mesmo online, certo? Mas a nossa, como é inserida dentro aqui da favela, aí já complicou um pouco. Porém, levando em conta que muita criança, né, fazia suas refeições lá, então o que a prefeitura fez? A prefeitura agora começou a mandar de 15 em 15 dias para a creche uma cesta básica para podermos distribuir para as famílias, certo? Então, essa foi uma das ações que funcionou e funcionou bem, certo? Mas já com relação ao centro cultural, que é muito mais oficinas dinâmicas, né, a percussão, o capoeira, isso a gente fechou completamente. Porém, levando em conta também que as crianças faziam suas refeições lá, de 15 em 15 dias, a gente chama os pais e entrega também cestas básicas, né? Quais são as maiores dificuldades com que se tem debatido nos últimos tempos, em época de pandemia? Cara, uma das maiores dificuldades foi, de fato, fazer o isolamento social. Okay. Como é que você vai fazer isolamento social numa casa que vive 5 pessoas, mas numa casa pequenininha, tipo o meu quarto aqui?
né? Onde você cozinha, dorme, né? O banheiro, não tinha como fazer isolamento social nas nossas favelas. Não tinha. E isso acabou, digamos, trazer outra coisa, efeito dominó, ou seja, muita gente, né, infectada, porém sem saber, que ficava passeando assim pelos becos e vielas. De repente, a gente perdeu muita gente que eu conheço, gente que há 8 anos convivo, né? Perdemos basicamente umas 20 pessoas, contabilizando as 6 favelas, né? Mas muita gente também ficou internada e muita gente se recuperou. Para além de missas, né, atividades pastorais, missas mesmo para os jovens, tínhamos também formações litúrgico-pastorais, tentando atender os anseios deles. Tínhamos momentos de lazer, retiros, tínhamos também, para além de formações, né? Mas assim também palestras, e porque também, graças a Deus, de vez em quando assim, vamos dizer, a prefeitura ou o governo apoia, então a gente convidava um especialista, por exemplo, na área da medicina, para explicar uma ou outra coisa, e assim sucessivamente. Um psicólogo, um psiquiatra, e se promovia também, como é que eu posso dizer, tipo, vamos supor, vacinação, né? Em massa. Campanhas. Campanha. Então, uma das coisas que essa pandemia está trazendo, ou trouxe, é procurar trazer de novo Deus para casa, para as casas. Dizer assim que a nossa casa é casa de Deus. Portanto, as igrejas, as chamadas igrejas domésticas, voltaram a funcionar. Então, como é que nós fazemos? Principalmente as novas tecnologias de informação realmente estão nos ajudando muito, e está na moda aqui as lives, né? Realmente a internet está sendo a nossa, entre aspas, né? Claro, Deus é a nossa salvação. Mas nessa época da pandemia está sendo a nossa salvação. Porque a gente não tem como chegar lá, né? Ou seja, não deve ir ao encontro. Então, através da internet, através do WhatsApp, através dos grupos, através desses vários meios, né, das redes sociais, da rádio. Temos aqui a Rádio Verdes Florestas. Então, atinge a maioria, né, das pessoas, até aquele que está lá no Seringal, como chamam aqui, mas é lá no interior, na aldeia mesmo, então consegue ouvir. É uma coisa, realmente uma salvação para nós nesse tempo. E, sobretudo, a catequese. Assim, a catequese está sendo feita através de vídeo, tipo assim como estamos fazendo. Sou o padre João Paulo Machado Freitas, estou na Missão Católica de Calandula, sou espiritano, trabalho aqui na missão desde 2015 e temos várias áreas de missão, a própria pastoral da Igreja, visitar as 130 comunidades da missão de Calandula, mais 60 da missão do Qual e mais 75 da missão de Massango. Para além disso, temos algumas obras sociais, o posto de saúde, a escola e 2 internatos, um masculino e um feminino, ao encargo das Irmãs Dominicanas do Rosário. Durante o tempo de Covid tivemos que parar tudo, com grandes desafios. A nível do internato, muitos tivemos que
mandado embora porque não tínhamos meios de continuar a sustentar. E a nível da escola temos que preparar as condições de biossegurança, e uma das quais é a questão da água, que cria grandes problemas porque a nível do município de Calandula não existe água pública. Tudo é baseado na pequena fonte de água que nós temos aqui na missão. Uma outra adaptação que é necessária, que o governo está a apertar bastante, que é a questão das aulas à distância. Sabemos que, na nossa realidade, onde grande parte das pessoas, dos jovens, não têm acesso à internet, como é que vamos passar o conteúdo? Como é que vamos transmitir os conteúdos à distância e fazer o devido acompanhamento se eles não têm os meios necessários tecnológicos, de internet de qualidade, de bons aparelhos para poderem ter o material didático necessário? E um outro grande desafio que está em discussão é a ausência dos alunos na instituição, sabendo que os pais vêm buscar os conteúdos e vão explicar aos filhos. Um desafio que não vai ser fácil de responder, porque grande parte da nossa população é camponesa e não tem estudos. Alguém que não tem formação, que não sabe ler nem escrever, como é que vão dar explicação dos conteúdos e fazer o acompanhamento das aulas? São reflexões que é necessário que sejam feitas com seriedade, sem falsidade. A realidade que muitas vezes apresentam de Angola não é aquela realidade que nós vivemos. É uma realidade imaginária, porque o povo não tem. E não tendo, temos que arranjar sempre meios para conseguir. E esses meios não são fáceis. Obriga-nos muito a esta criatividade, a esta força para nós conseguirmos realmente apostar numa formação de qualidade. Esta casa temos o primeiro ministério para meninas que estudam. Elas moram nas Rosas, mas ficam conosco de segunda-feira até sábado de manhã, pela questão da distância. Como é que São Tomé, e muito particularmente aí os lugares que as irmãs assistem, se enquadram neste âmbito? Por exemplo, os jovens que estão no 10º, 12º, 13º ano, tiveram a possibilidade de continuar a formação, por exemplo, com a ajuda das redes sociais. Os professores fizeram uso das redes sociais ou da internet para continuarem a formação? Eu acho que alguma parte conseguiu, mas não todo mundo, porque não todo mundo tem acesso à televisão ou à internet. E ainda alguns não têm possibilidade de escutar rádio, porque também faziam aulas na rádio e televisão, mas algumas pessoas acompanhavam e não todas. No todos conseguían, por falta de energía, o por falta de radio, televisión. En los españoles, no México, decimos la esperanza es lo último que muere, ¿no? Sí. Entonces, aconselhar a los jóvenes de no dejar de soñar. Sí, vivimos en tiempos difíciles, pero no es aquello que nos soñamos que podemos realizar. Sí. No ficar frustrados y desanimados de decir, ok, o mundo acabou por causa de coronavírus. A vida continua e é uma forma de aprender a viver nova. Então, é tempo de, não sei se a palavra é reorganizar as nossas vidas e dizer, ok, que posso fazer diferente ou novo? Recomeçar a sonhar, a procurar novas formas de ajudar-nos mutuamente e não desanimar. Continuemos firmes na certeza de que a humanidade vencerá. Juntos somos mais fortes.